e os versículos 25 26 e 27. Diz assim a palavra do Senhor: e disse-lhes: onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: quem é este, que até aos ventos e a água manda e lhe obedece? E navegaram para a terra dos Gadarenos, que está defronte da Galileia. E quando desceu para a terra, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem que, desde muito tempo, estava possesso de demônios, e não andava vestido, nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. Queridos irmãos, esse texto sagrado, essa narrativa, ela é contada pelos 3 evangelistas, ou pelos 3 evangelhos sinóticos. O evangelista Mateus, quando trata deste assunto, ele nos informa que o Senhor Jesus Cristo, após ter vencido a tentação no deserto, volta de Nazaré para a Galileia e foi fixar residência em Cafarnaum, uma cidade marítima nas terras de Zebulon. Esse trajeto de Jesus já havia sido dito pelo profeta Isaías, quando ele disse assim: o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Estas palavras do profeta Isaías, elas tratam da Galileia. Galileia era um lugar que não tinha fertilidade, não se cultivava nada, era um lugar onde as pessoas apenas moravam lá, e era considerado como um lugar onde as pessoas se refugiavam e ali ficavam até morrer. Mas é daí mesmo que a Bíblia diz que o Senhor Jesus Cristo, voltando, entra na sinagoga, e ele, dentro da sinagoga, traz à memória dos judeus o que o profeta Isaías também predisse: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque ele me ungiu. Mateus, fazendo este relato, ele diz que Jesus percorria toda a Galileia, ensinando e pregando o Evangelho do Reino. E enquanto ele pregava, ia curando todas as sortes de enfermidades e moléstia entre o povo. E por causa dos sinais, uma grande multidão seguia o Senhor Jesus. Os escritores Mateus, Marcos e Lucas registram com uma riqueza de detalhes este episódio, que é a cura do gadareno, ou uma parte antes dessa cura, porque eles detalham que Jesus entra no barco e dá uma ordem. Ele ordena: passemos para o outro lado. E aí eles partiram. Na verdade, aqui temos uma grande lição. Por quê? Muitas das vezes o Senhor nos ordena e nós, ao invés de atendermos a ordem do mestre, nós ainda vamos perguntar 1 milhão de coisas para Jesus.
quando termina de fazer 1000 perguntas, ainda tem mais 3. É a tua vontade? Foi o Senhor que mandou mesmo? Aí, Senhor, só mais uma vez, confirma para mim. Mas não foi Ele que mandou? Se foi Ele que mandou, então passemos para o outro lado. O texto sagrado diz que os discípulos não perguntaram nada, simplesmente partiram. Levando em consideração que nós estamos tratando de Jesus Cristo, que também estava nesse barco, um homem como nós, que veio à escola dominical hoje, estudou bastante sobre isso, depois de percorrer tantas cidades, operando milagres, o texto diz que ele estava cansado. O homem Jesus estava cansado e foi dormir. A Bíblia diz que eles navegando, sobreveio uma tempestade de vento e o barco começou a encher de água. E eles começaram a perceber que estavam em perigo. O barco podia virar e eles então morreriam afogados. Mais uma vez eu paro para dizer aqui para nós: a presença do Senhor Jesus no barco não nos isenta da tempestade. É que tem muita gente que acha que se Jesus está no barco não vai ter tempestade. Que bom que tem tempestade e ele está no barco. Então, meu irmão, fique tranquilo. Se você está navegando e tem tempestade e Jesus está lá, não precisa se preocupar. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Qualquer navegante, qualquer pessoa que está no mar, sabe que a qualquer momento haverá uma tempestade. Agora, renove a sua atenção. Nós servimos a Deus. Estamos navegando. A tempestade está para chegar e ela vai chegar. Não diga que foi o diabo que mandou, porque onde Jesus está não tem espaço para o diabo. Aleluia! Onde Jesus está, se você entendeu que foi o diabo que mandou a tempestade no seu barco, é porque Jesus não está. Porque se ele estiver, não tem espaço para o diabo. É tempestade, é vento, é chuva, é onda, mas o diabo não faz parte da minha vida e nem da sua vida. Aleluia. Nenhum cristão, nenhum servo de Deus está isento de tempestade, até porque a Bíblia diz que no mundo tereis aflição. E se é dessa forma, a aflição é para mim, é aflição, não é tentação, é provação, não é espírito do diabo, é luta, e tudo isso é para nós vencermos. E quem disse isso foi o Senhor Jesus. Porém, o texto me diz que do outro lado do mar, aqui não, antes, durante a viagem, não, do outro lado do mar é que estava o diabo. Jesus está dormindo. Isso não fez ele deixar de ser Jesus, ele continuou sendo Jesus.
A tempestade só veio para uma situação: fazer os discípulos lembrar que Jesus estava no mar. Tem coisa que eu nem gosto muito de falar, mas eu vou falar aqui. A gente só corre para a igreja com problemas da nossa vida. E é nessa hora que a gente lembra que Jesus está no mar. Mas que bom que a gente lembra, porque quando lembra, a gente clama por ele. Aleluia. Quando clamaram por Jesus, a Bíblia diz que ele levantou. É a Bíblia que diz: ele mandou o vento e o mar se aquietar. Ele não expulsou demônio nenhum. Ele mandou o vento e o mar se aquietar. E diz o texto que seguiu uma bonança. Agora os discípulos ficaram espantados. Quem é este? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Vamos voltar um pouquinho para a gente entender rapidinho aqui. Ó. Nós somos tão preocupados com o diabo que Jesus está do nosso lado operando um milagre e a gente não reconhece aí. Tropecei, foi o diabo, nada. É porque você olhou para o chão. Furou o pneu, foi o diabo. Não, eu também tenho um carro, meu carro me furou o pneu dele, é preto, parafuso. Não é verdade? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Sumiu a meia que eu ia para a igreja, o diabo escondeu. Não, é que eu não sei mesmo onde eu coloquei. Sou meio relaxado e perdi. Não é? Nós somos servos de Deus. Aleluia. Servimos ao Deus. Então não tem espaço para Ele na nossa vida. E quando Ele faz alguma coisa em nosso favor, nós nos espantamos. Era para nós ficarmos tranquilos. Que bom, Jesus está aqui. Ele me curou. Ele resolveu meu problema. Eu nem pedi. Ele já chegou com a solução. Isso aqui é meu Deus. Não é para nós nos espantarmos. O culto de hoje está maravilhoso. Eu estou sentindo a presença do Espírito Santo de Deus aqui. Aleluia. E isso não é nenhum espanto, porque nós viemos adorar ao Senhor. Aleluia. Se alguém se espanta porque alguém falou em línguas estranhas, porque deu glória a Deus, porque falou aleluia, porque o louvor provocou lágrimas, porque o testemunho encheu o seu coração, é porque não veio adorar. Porque quem vem adorar percebe tudo isso. Aleluia. Aleluia. Um dia eu venho, acontece um milagre, eu fico espantado. Nos outros dias eu venho e não venho no espírito de adoração. Deus faz a mesma coisa e eu nem percebo. Mas hoje Ele está aqui. Nós sabemos quem Ele é. Ele está operando e nós estamos sentindo a sua presença. Aleluia. Aleluia. Aleluia.
Jesus está no mar. Os discípulos preocupados com a navegação. E Jesus preocupado com quem está lá do outro lado. E essa deve ser a nossa preocupação. Porque a navegação, Jesus toma conta. A navegação, Ele resolve. O negócio é o que está lá do outro lado. E quem se preocupa com o que está do outro lado, ele vai ver a operação poderosa do Senhor Jesus. O que tem do outro lado? Do outro lado tem uma cidade chamada Gadara. A cidade toda a cidade, era presa por um reino maléfico. E aquela prisão tinha uma finalidade: causar sofrimento nos seres humanos. Era isso que acontecia em Gadara. A história secular de Gadara diz que os gadarenos, eles eram todos oferecidos na Síria, e os que se ofereciam aos demônios, aos deuses. E quando ofereciam aos deuses, aqueles demônios tomavam conta daquelas pessoas, e a partir dali eles impregnavam naquelas pessoas o sofrimento. As pessoas viviam em condição miserável. Mas onde Jesus chega, tudo isso acaba. Eu estive num lugar chamado Pinheiro Grosso. Pinheiro Grosso é um distrito da cidade de Barbacena, no estado de Minas Gerais. E nós íamos realizar uma cruzada evangelística neste lugar. A convite da Igreja Batista daquele bairro. E nós fomos lá preparar tudo que precisava. Nossa equipe era considerada tamanho médio, tinha quase 200 pessoas. E eu precisava alojar todo mundo, eram 3 dias de cruzar. E quando nós terminamos de providência de fazer tudo que fomos fazer, estávamos voltando para o Rio de Janeiro. Um bêbado, tribêbado, não sei quantos bêbados ele era, olhou para mim e disse assim: o senhor é pastor? Eu falei: sou. O senhor me dá 1 minuto de atenção? Dou. Parei. Eu sou compositor evangélico, tenho muitos hinos, mas hoje me encontro nessa situação. O senhor pode ir na minha casa? Posso. Saímos na rota, andamos 10 minutos de carro e chegamos à casa dele. Era no vestiário, à beira do campo de futebol. Ele disse assim: o senhor pode entrar na minha casa? Eu disse: posso. Quando eu cheguei na porta, tinha de tudo dentro daquela casa: fezes, urina, comida, sujeira, bicho, tinha tudo ali dentro, tudo amontoado no colchão. O cheiro era insuportável, que os meus colegas não conseguiram entrar, mas Deus me deu graça e eu entrei. E quando eu entrei aqui, a mulher daquele homem estava deitada no meio daquilo tudo ali, bêbada também, suja, e ele me disse assim: o senhor deixa eu cantar ali? Pode cantar, eu canto. Quando ele terminou de cantar, ele olhou para mim e disse: eu quero ficar vivo. Eu quero ficar livre, pastor. E eu perguntei para ele: o que te impede de ficar livre? Ele disse: a minha mulher, desse jeito, eu quero sair, mas quero que ela saia também. Senão eu saio e ela morre. Eu disse para ele: se você já disse que quer ficar livre, o momento é agora. Quando eu falei o momento é agora, a mulher deu um pulo e disse: eu não tenho mais nada, estou santo.
custei assimilar. E quando eu vi, ela estava de pé do lado dele, e ele disse assim: agora nós vamos cantar. Aleluia! Cantaram. Quando terminaram de cantar, o Senhor pode fazer uma oração por nós? Até o cheiro, o mau cheiro foi embora. Dobraram os joelhos. Eu li um texto sagrado, orei por aquele casal, pedi ao pastor da igreja batista que cuidasse dele, voltamos lá e pedi, e voltei para o Rio de Janeiro. Quando eu volto para fazer a cruzada, a primeira pessoa que eu perguntei foi por quê. O pastor falou: aconteceu uma coisa que a gente até agora não entende. Eu falei: o quê? Esse homem saiu por todo o Pinheiro Grosso pregando a palavra de Deus e está congregando aqui conosco e vai se batizar no próximo batismo. Eu falei: e a morada dele? Ele saiu de lá, arrumou uma casa e, pastor, não precisou a gente fazer propaganda do trabalho, porque ele sozinho falou para todo mundo que Jesus libertou a vida dele. Aleluia! Os gadarenos eram remanescentes e descendentes de Canaã, neto de Noé, e foram amaldiçoados por nós. Gadara, de verdade, estava no alvo do Senhor Jesus Cristo. Lá estavam os demônios, era lá, não era no mar. Jesus está preocupado com o gadareno. Quando ele chega do outro lado, que ele desce do mar, Jesus desce do mar, a Bíblia diz que os demônios se apavoraram e vieram ao encontro de Jesus e já disseram: Filho do Deus Altíssimo, peço-te que não me atormentes. Eles não queriam ser atormentados. Poderiam ter dito diferente, mas eles sabiam que a presença de Jesus ia mudar o quadro daquela cidade. Aleluia. O jovem gadareno era o retrato fiel de tudo que eles faziam naquela cidade. Mateus, quando escreve, ele diz que aquele homem, ele era morto socialmente, vivia nos sepulcros, ele era um antissocial, ninguém chegava perto dele. Marcos disse que aquele homem, ele era mentalmente insano, porque mesmo que ele fosse preso por correntes, ele arrebentava as correntes. Lucas disse que aquele homem era um homem destruído moralmente, porque há muito tempo ele andava sem roupa pelas ruas, estava totalmente preso social, físico, ou melhor, mentalmente e moralmente. Jesus disse assim: eu vou lá, eu vou, e foi. Enquanto Mateus e Marcos está vendo desta forma, Jesus olha ainda do lado de cá e começa a desenhar aquele homem. Vejo um homem resignado, vejo um homem lutador, mesmo que ele não
lutar pela vida, mesmo que ele não consiga estar no meio da sociedade, ele luta pela vida. E eu vim buscar as ovelhas perdidas. Aleluia. Enquanto Marcos olha aquele homem aprisionado por correntes, atrofiado mentalmente, Jesus olha para ele e diz: com tudo isso, ele luta para não ficar preso. E eu tenho amor suficiente para soltá-lo. Enquanto Lucas olha para um homem paciente, confiante, muito tempo andando sem roupa, Jesus diz: eu tenho uma nova vestimenta para lhe dar. Deus não nos chamou para ficar preocupados com a navegação. Ele nos chamou para olharmos para quem está do lado de lá. Aleluia! Porque da minha navegação Ele cuida, mas Ele cuida da minha navegação para que eu leve a sua palavra àqueles que estão perdidos. Jesus olha com um olhar diferente para aquele homem. Marcos diz assim: e saindo ele do barco, logo saiu o seu encontro um homem com espírito imundo, um homem especial, um homem forte, um homem corajoso. Vez por outra, emprestava o seu corpo aos demônios para ser conduzido. Mas naquele momento, quando o Senhor Jesus chega, os demônios se apavoram e começam a gritar: que tenho eu contigo, sai daqui. Mas Jesus não sai, porque Ele é o poder, Ele é o Senhor, e Ele veio para restaurar a vida. Aleluia! A situação daquele homem agora é uma situação de quem necessita de misericórdia, é uma situação de quem precisa de ajuda. E Jesus vai ajudar aquele homem. A Bíblia diz que os demônios ficaram tão apavorados que pediram para entrar numa manada de porcos. Meus irmãos, talvez a gente não leve muito em consideração a manada de porcos, mas os porcos eram exatamente os animais que eram sacrificados para trazer ao povo de Gadara aquela maldição. Então estavam voltando para a casa deles, e Jesus permitiu. Mas o caso era tão terrível que a Bíblia diz que os porcos caíram no despenhadeiro, se precipitaram. Aí o homem ficou livre. O homem ficou livre. A Bíblia diz que o Senhor Jesus Cristo veio desfazer as obras do diabo. Aquele homem que estava aprisionado, que parecia não ter mais jeito, quando ele está de frente com Jesus, três coisas acontecem na vida dele. A primeira, ele é ressuscitado socialmente. A segunda, ele é restaurado mentalmente. E por fim, ele é
recuperado moralmente. Preciso encerrar a palavra. Estamos exatamente neste momento. Qual é o momento? A nossa chegada precisa impactar alguém que está molestando as vidas, para que eles alcancem a bênção do Senhor. Estamos muito acomodados. Parece que está tudo bem, mas duas coisas estão acontecendo. Primeiro, enquanto a igreja pensa que está tudo bem, Satanás vai ganhando campo. E segundo, enquanto nós pensamos que está tudo bem, a volta de Jesus está se aproximando. Aleluia. Do outro lado da rua, existem pessoas que estão acorrentadas, pessoas que estão presas e precisam ser libertas pelo poder do nome de Jesus. Eu sei que vocês estão olhando para mim, mas eu preciso que vocês vejam em mim o que eu estou vendo em vocês. Aleluia. Aleluia. Aqui em cima, aqui, existe um brilho que é o mesmo que tem que estar aqui. E este brilho é o que nos fará atravessar para o outro lado e ganhar as almas para o Senhor Jesus. Estou encerrando. Roubemos São Pastor. Gostaria de convidar a todos para estar de pé. Existe entre nós alguma pessoa, eu estou indo devagar para a existe entre nós alguma pessoa que não pertence a nenhuma igreja evangélica? Tem, levante a mão para eu conhecer. Eu quero conhecer se tiver. Existe alguma pessoa que está afastada dos caminhos do Senhor? Tem alguém? Não. Tem ali. Você quer receber uma oração? Venha em nome de Jesus. Tem mais alguém? Tem mais alguém? Aleluia. Glória a Deus. É o casal? Glória a Deus. Eu queria uma irmã aqui, uma jovem senhora, aqui junto com ela, por favor. Meus irmãos, eu estou vendo aqui umas coisas, o Espírito de Deus está me revelando, e eu tenho certeza que hoje é uma noite de libertação. Aleluia, aleluia. Glória a Deus, tudo bem? Está tudo bem? Tem certeza? E você? Você solou comigo aqui fora? Está tudo bem contigo? Tudo bem? Está tudo bem? Glória a Deus. Enquanto eu estou pregando aqui, o Espírito de Deus está me revelando uma corrente. Eu não posso contar essas coisas, mas uma corrente, e eu perguntei para Deus que corrente, e ele disse,
Hoje essa corrente vai ser quebrada. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. O Espírito de Deus está aqui de forma especial. Nós vamos orar por essa força. Seja sempre a Deus. Está voltando hoje. Aleluia. 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 Vamos orar. Na verdade, você está voltando por uma vitória que você precisa. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Aleluia. Grande Deus, poderoso. Aleluia. Preciso de um irmão aqui com esse moço aqui. Um irmão aqui. Deixa eu passar. Aleluia. Deus hoje está quebrando, arrebentando. E quando eu comecei a pregar, você disse, essa mensagem toda, cara. Estou preso, não sei como é que eu vou fazer. Mas hoje o Senhor está arrebentando todas as correntes. Venha atrapalhando a sua vida. Você sabe do que eu estou falando? Acho que nós precisamos esclarecer mais do que isso. Tá? Esse coração que chegou aqui batendo forte, vai normalizar. No próximo culto, quando o pastor, procura o pastor, e conte, porque eu não vou estar aqui procurando, mas conte para ele o que foi que Deus fez na sua vida. Aleluia! Pastor, me fez pregar para uma pessoa 40, 50 minutos e uma hora vale mais que o mundo. Aleluia! Oh, glória! Glória a Deus. Aí, vira para cá, filha. Está respondido o que você pediu a Deus antes de sair de casa? Está, porque Ele me falou o que você pediu. Então, Ele está aqui te responder. Está respondido? Leva essa vez para o vai. Aleluia! Oh glória! Alguém pode levantar a mão e adorar a Deus? Adorar, irmãos! Aleluia! 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 Oh glória! Deus está transformando vocês dois num vaso útil para a casa dele. Daqui uns dias eu vou parar de pregar, porque a minha idade já foi, e você pregar no meu lugar. Aleluia! Oh glória! Estenda as mãos para cá. Aleluia! Tem mais alguém que está afastado do caminho do Senhor e quer voltar? Tem mais alguém? Aleluia! Oh, glória a Deus! Abraça ele aí, irmão. Abraça, nós vamos orar para encerrar. Aleluia! Renova, Senhor. Renova essa vida, Senhor. Renova, renova, renova. Enche do teu Espírito agora, Senhor. Enche, enche, enche do teu Santo Espírito. Faça isso para a glória do teu nome, Pai. Nós estamos te pedindo, a tua igreja
pelo poder da tua palavra. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus, cuide desse casal. Deus te abençoe, filha. Fica firme com Jesus. As arestas todas, Deus vai trabalhar. Fica firme, meu filho. Deus te abençoe. Aleluia. Aproveite essa oportunidade que Deus te deu para vocês hoje. Não sei se nós vamos ter outra. Não é que você vai morrer nem eu. Nem que ela vai morrer nem eu. É que Jesus vai arrebatar a igreja. Glória a Deus. Pode voltar. Quem é que vai tomar conta disso? Glória a Deus. Glória a Jesus, glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos felizes com aquela palavra. Glória a Jesus. Vamos orar a Deus, agradecer a Deus por tudo que nós ouvimos nessa noite. Por tudo que Deus fez através da sua poderosa palavra nessa noite. Quem sentiu a presença do Senhor, dá glória a Jesus. Amém? Aleluia. Após a oração da vez apostolada, tem uma reunião com os quatro: Daniel, o Adriano, o Lucas e o Celano. Tá bom? Vamos agradecer a Deus. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos e agradecemos, Senhor Deus, pela tua presença nessa noite, Pai. Pela palavra que nós ouvimos, Senhor. Te agradecemos por Deus que faz poderoso. Meu Deus, que trouxe uma palavra ao nosso coração. E pela vida que retornou aos teus pés nessa noite, Pai. Continua abençoando a tua igreja, teus servos, também o pastor da Presidente, a família, a tua esposa. Continua prosperando a palavra dos nossos irmãos. Meu Deus, nós pedimos paz para as tuas mãos do teu sangue. Em nome de Jesus, uma semana abençoada. Para agora, no nome do seu nome. Amém. Quinta-feira.